Meu nome é Cristiane Andrade, eu tenho 41 anos e sou administradora securitária. Aproximadamente com 10 anos, eu tinha uma tristeza e um vazio muito grande. Em algum momento eu comecei a atribuir aquela tristeza à vida financeira, porque eu não tinha as coisas, enfim. E aí eu pensei, bom, eu vou para o ramo da moda, porque eu vou ser feliz. As mulheres eram bonitas e elas viviam sorrindo e tinham prosperidade, tinham tudo o que queria. Então eu pensei, é nesse ramo que eu vou investir. Então eu fiz o curso de modelo e manequim, eu comecei a desfilar, a tirar fotos, participar de concursos. Só que eu tinha um complexo de inferioridade também. Eu me recordo que em um concurso eu havia ficado em terceiro lugar e a gente descobriu que havia fraude. Então eu pensei comigo mesma, eu não vou deixar de ser feliz e nem que eu tenha que virar garota de programa, né? Porém eu vou virar garota de programa não igual às outras, eu vou ser garota de programa de empresários. E aí eu passei a estudar mais, eu fiz curso de inglês, eu fazia natação, eu fazia academia, eu investi mais do que eu já estava investindo, né? E foi assim que, um tempo depois, eu descobri que estava grávida. Eu tinha 16 anos quando eu descobri que eu estava grávida, foi na adolescência. Meu mundo caiu, eu fiquei desesperada. Eu precisava do meu corpo para ser feliz, para preencher aquele vazio. E agora, o meu corpo, eu sabia que ele ia se deformar com uma gravidez. Passou-se poucos meses e aí um ultrassom foi constatado, né? Seu filho vai vir com graves problemas neurológicos e motores. Hidrocefalia, pé torto congênito e várias outras complicações que, segundo a explicação médica, era por falta de ácido fólico nos primeiros 15 dias de gestação. Porque eu realmente não me alimentava. Meio quilo para mim era muita coisa. E aí eu entrei em depressão. Aquela tristeza e aquele vazio, ela se multiplicou. Então eu falei, acabou para mim. Eu não vou ser mais feliz nunca. A minha vida tinha acabado com aquela gestação e com esses problemas que a criança viria a ter. Eu parei de estudar, eu muito desanimada, eu chorava todos os dias, eu já não tinha força para fazer mais nada, eu fazia só o básico. Era tomar banho e cortar as unhas e só, não fazia mais nada. Eu não falava mais com as pessoas. Alguns familiares falaram, você está diferente, você está muito estranha, mas é porque eu não conseguia mais vencer aquela tristeza. A tristeza, ela como se tomou conta de mim completamente. Eu não via mais alegria nem prazer em nada na vida. Minha mãe, vendo o meu sofrimento, né, ela andou na rua e, segundo ela fez uma oração, ela falou, Senhor, me ajuda. E aí ela passou em frente a uma igreja universal e entrou. Ela fez um convite, um tempo depois, para mim, e eu fui junto com ela. Eu fui focada a resolver os problemas. Então eu comecei a focar na saúde do meu filho. Eu queria que Deus o curasse, eu queria que Deus respondesse. Muita ansiedade. Eu achava que aquela tristeza e aquele vazio só iria ser resolvido se Deus me respondesse. Ao entrar na Igreja Universal, eu já tinha ouvido falar de céu e inferno. Então eu sabia que tirar a própria vida, o suicídio, me custaria a perdição da minha alma por toda a eternidade. Então eu não pensava em tirar minha vida, mas eu tinha muita vontade de morrer. E o pior momento foi quando os pensamentos pioraram com relação ao meu filho. Porque vinha pensamentos assim, eu me recordo de um dia, que eu estava no terraço da casa, no terceiro andar, e o pensamento muito claro, joga ele daqui de cima para acabar com esse sofrimento. Foi o pior momento para mim. Eu não queria aquilo. Eu era mãe, mas hoje eu não estava aguentando mais. Ele chorava muito, ele tinha várias cirurgias na cabeça, no corpo, e eu vivia muito sozinha. Mesmo tendo a minha mãe ali por perto, eu me via muito sozinha. Então aqueles pensamentos me davam muito medo, porque eu falei, eu vou acabar um dia fazendo isso, quando eu acordar, eu já cometi.
Passado alguns anos na igreja, eu fui curada da depressão, eu já não queria mais morrer. Os pensamentos de tirar a vida do meu filho, eles já não existiam mais. A saúde dele se estabilizou, parou de piorar, mas ficou aquela tristeza. E aquela busca de preencher aquele vazio, que eu achava que o problema era a situação que eu estava vivendo. E eu fiquei andando em círculos por 12 anos. O meu foco, né, era obter o pão. Eu achava que o pão era que me traria a saciedade da minha alma. Mas não era o pão, era o Espírito Santo, né? Pode parecer assim curioso, né? 12 anos dentro da Igreja Universal, que sempre pregou, né, o Espírito Santo, mas é como se os meus olhos estivessem vedados. Eu quase não pegava a Bíblia, porque eu não entendia. Então havia um desânimo muito grande. Eu li um versículo, eu me recordo que eu li um versículo uma vez por mês. Para mim, era o suficiente para a igreja. Então eu vou para a igreja, porque lá o pastor vai pregar a palavra e ele vai explicar e eu vou entender. Só que eu não entendia na íntegra, eu não entendia o espírito. Eu estava enganada, eu estava sinceramente enganada. Só que eu parei e fiz uma análise, eu falei, tem alguma coisa errada. Por que essa tristeza ainda está aqui? Por que esse vazio e essa sede, por exemplo, pela vida financeira, ela ainda está aqui? Tem alguma coisa que não está batendo. Então isso me fez raciocinar. E aí foi quando eu falei, Deus me ajuda, tem misericórdia de mim. Eu parei de olhar para baixo, para os problemas, parei de olhar para a minha vontade e eu falei, me dá o teu espírito, porque eu não tenho o Senhor dentro de mim. Eu me recordo que eu falava assim para Deus, eu preciso muito resolver meu problema financeiro. Eu tenho muita necessidade, mas eu quero o teu espírito. Eu não quero mais isso. Eu quero que o Senhor seja o primeiro para mim. Ouve a minha voz, porque eu estou ouvindo a sua. Me dá o teu espírito. Teve uma fogueira santa em que eu peguei tudo que eu tinha materialmente falando, junto com a minha vontade, junto com os meus sonhos, junto com tudo, pelo pedido do Espírito Santo. Foi nesse período também que eu já tinha passado pelo batistério algumas vezes, mas eu falei para Deus, se é tudo, o que está faltando, eu vou entregar tudo. Então me batizei, realmente, aquele batismo foi realmente o batismo que valeu para mim. E aí foi numa quarta-feira, e eu me recordo que o bispo foi uma busca, e eu lembro que o bispo, foi muito simples a palavra. Ele falou, tenha certeza e paz. O Espírito Santo, ele é certeza e paz. E foi ali naquele momento. Uma paz e uma certeza. E eu me recordo que não foi muita emoção. Foi uma certeza e paz. Foi algo simples, mas muito profundo. Eu falei, meu Deus, é o Senhor. E eu busquei tanta paz, eu busquei essa certeza. Eu fiquei tanto tempo. Eu era uma pessoa muito rasa. Eu tinha muitas dúvidas, muitos complexos. Eu vivia em função de coisas e pessoas. Depois disso, eu comecei a perceber mudança em mim. Então, as dúvidas, elas vinham, mas eu passei a vencer elas. A tristeza sumiu. Os problemas não sumiram. Meu filho continuava especial, eu continuava com problema financeiro, tinha problemas na família, mas aquilo não me entristecia mais. Os problemas, eles já não estavam mais dentro de mim, eles estavam agora do lado de fora. E dentro de mim, o que estava era a paz, era a certeza. Eu não me preocupo se eu vou ter chão para pisar, eu ponho o pé. A Cristiane hoje tem paz, alegria, prazer. Não tem como eu guardar dentro de mim tanta alegria, tanta paz. O meu desejo é de passar para as pessoas essa alegria, essa paz que eu recebi. Eu entrei no grupo da Depressão Tem Cura com todo o meu temor, com todo o amor, com
todo carinho, mas a força em mim era outra. Eu vinha passar pela perda do meu filho. Ele faleceu, foi inclusive numa época de fim de ano, no dia 25 de dezembro, eu estava sepultando meu filho. Eu tive a perda da minha mãe, eu tive demais problemas, inclusive até maiores do que eu tinha, porque foram perdas irreparáveis, mas o Espírito Santo, em todo tempo, ele estava ali. Em todo tempo. E a certeza, ela anula a emoção. Então, eu passei por todos esses desafios, mas dentro de mim, forte. As pessoas, algumas perguntavam, como? Eu falei, o Espírito Santo, ele faz isso. Ele é a força dentro de nós. Ele é a vida, ele é a cor, ele é a satisfação da alma. O pão de cada dia, ele é o meu pão. Ele é minha companhia, ele é a minha segurança, ele é meu pai, meu guia. Ele é a presença constante. Ali, em todo tempo, eu não me sinto sozinha em nenhum momento.